O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Oi, galera! Está começando o Cyberliterando. Eu sou a Natália Nogueira. E eu sou a Gabriela Belangieri. E no episódio de hoje nós temos a Mai, mais conhecida como @pixknjbr, uma escritora de fanfics e AUs que já acumula mais de 25 mil seguidores no Twitter e arrasta uma legião de leitores fiéis na sua rede social. E agora, Mai, conta um pouquinho mais de quem tá ouvindo, né, para as pessoas conhecerem melhor. Olá, quem tá ouvindo aí. Meu nome é Mainara, eu tenho 23 anos e eu sou estudante de enfermagem da graduação, estou entrando agora no terceiro período. E eu escrevo AU no Twitter, eu acho que vai fazer 2 anos, né? E há pouco tempo teve uma explosão, que nem eu sei de onde veio, mas eu estou aqui e estou feliz de estar podendo ter a oportunidade de falar com vocês sobre isso. E eu sou nordestina, como pode ver pelo sotaque. Sou de Natal, no Rio Grande do Norte. E é isso. Tamo aí. Isso, de falar que é mega master talentosa, né? Ai, eu tô criando essa teoria que as pessoas mais talentosas desse Brasil estão no Nordeste, porque olha, todo mundo que a gente vai entrevistar é sempre daí. Eu fico, é algo da água daí, não é possível. Nordeste, acumulando talentos. Com certeza. Bom, para a primeira pergunta que a gente vai fazer, a gente quer saber muito como você conheceu esse universo das fanfics, né, das AUs, como você foi inserida nessa cyberliteratura. Bom, acho que foi no iniciozinho de 2019, foi quando eu entrei no fandom, apresentada pela minha prima, né, que me mostrou o mundo do K-pop. E então eu comecei a buscar informações sobre o BTS. E a gente sabe que hoje em dia o Twitter tem muitas informações de artistas, é muito importante, né, quando a gente busca informações. Então eu acabei criando um, e na verdade ele já existia há muito tempo, mas eu não usava. E aí foi que eu comecei a seguir o BTS, conhecer mais sobre eles, né, inicialmente. Então, quando eu comecei a buscar mais conteúdo, né, eu acabei encontrando escritores. Eu não tinha nem nenhuma plataforma, nenhum contato com leituras de escritores, assim, que são do próprio fandom, né? E eu acabei encontrando no Twitter um formato bem interessante, que era as AUs. E eu até me lembro, né, da história até hoje, da primeira que eu li. E eu achei muito interessante, porque eram conversas, né, em aplicativos que imitavam o WhatsApp e o Twitter e tudo mais. E era muito mais fácil e prático de ler, era muito engraçado, tinha partes, assim, bem interessantes, sabe? É uma fanfic, né, no Twitter, basicamente. E então, eu achei interessante, eu olhei assim e fiz, cara, eu poderia fazer isso, né? Eu poderia tentar fazer isso. E aí eu tentei pela primeira vez. Eu acho que já era junho, já era metade do ano, 2019. E o primeiro plot que eu lancei teve, acho que uma quantidade de pessoas bem, assim, consideráveis acompanhando. Chegou a 1.500 curtidas, o primeiro plot que eu lancei. E eu ia atualizando todos os dias, e acabei que, acreditem, a primeira coisa que eu escrevi foi horrível, sabe? Tipo, eu olho pra trás hoje e fico, meu Deus, foi eu que fiz isso, credo. Eu não acredito. Mas eu falo assim, todo mundo que escreve tem sempre essa opinião, que a primeira história é sempre a pior, a gente sempre fala isso. Mas aí você vai ver, tipo, a que sempre tem mais, a pessoa mais conhece, é sempre assim. Sim, e hoje em dia as pessoas até ainda falam, porque no início desse ano eu acabei excluindo todas as minhas AUs que eu tinha escrito antes, porque a escrita ela me incomodava muito, sabe? As pessoas que chegavam há pouco tempo, há
lá no meu perfil, não me conhecia ainda, acabava lendo e vendo aquele tanto de erros. Eu, gente, pelo amor de Deus, vocês ainda estão lendo isso. Mas, assim, foi muito importante pra mim, sabe? A minha primeira AU, eu consigo lembrar dela, assim, de todos os detalhes. São uma história, assim, bem ruinzinha, pra falar a verdade, mas meu xodó até hoje. E eu consegui o tanto de leitores que eu tenho hoje, graças a ela, né? Desde a minha primeira AU, as pessoas começaram a acompanhar, esperando outras e outras. E assim eu ia fazendo, acabava uma, eu lançava outra. Então, foi uma longa caminhada até chegar a hoje, né? Apesar de que as pessoas não sabem, porque como eu apaguei, né, tudo lá do meu perfil, deixei as novas, então as pessoas acabam acreditando que eu comecei agora, mas tem um longo tempo. Eu tinha ficado com essa impressão também, porque só tinha coisas muito recentes. Aí eu ainda pensei assim, poxa, que legal, a menina começou recentemente, já tá aí bombada, estourada, mas eu estava errada. Não, eu tenho leitores que, nossa, tá comigo desde do ano passado e que, nossa, eles lembram muito. É por isso que várias pessoas ao longo do tempo me perguntam no Curious direto, assim, quando é que você vai voltar com elas? Pelo amor de Deus, era a minha preferida, tal, e você apagou. E eu, gente, mas pelo amor de Deus, tava assim muito, sabe, gritante os erros. Eu até quero muito voltar com elas e recomeçar tudo de novo, pra que fique salvo lá mesmo, sabe? Mas, assim, foram muitas, eu acho que eu apaguei no total 10 finalizadas. Nossa, é muita coisa, mas então você apagou porque você pretende, tipo, reescrever, né? Sim, eu vou colocar todas de volta, mas de uma forma diferente, porque como eu tinha acabado sei lá, entrar nesse mundo, eu sempre falo o seguinte, que para você aprender a escrever ou para, sei lá, tentar assim, fazer uma coisa legal, você precisa ter referências, né? E eu não tinha base nenhuma, eu nunca tinha lido fanfics, eu também nunca tinha parado para pegar um livro e ler, eu não tinha interesse nenhum, sabe? Eu era muito desinteressada, na verdade, em relação à leitura. Então, depois que eu conheci o BTS, depois que eu entrei nesse mundo do Twitter, K-pop, AUs, foi que eu realmente comecei a dar atenção e importância a isso. Então, a gente sabe que a gente aprende a escrever, aprende muito disso, como a gente lê, né? A gente aprende lendo. Então, como eu não tinha conhecimento básico disso, então as primeiras eram bem, sabe? Mas depois foi fluindo as coisas, eu fui aprendendo mais sobre isso. Mas eu acho muito legal essa noção, porque a gente teve esse episódio que a gente falou sobre responsabilidade do autor, que, se eu não me engano, é o episódio 6 aqui do podcast. E É a o gente fala 5, muito. amiga. É o 5, perdão, me confundi. E a gente fala muito sobre isso, sobre como no começo das histórias que a gente justamente apaga são sempre as que têm mais erros ortográficos e mais coisas problemáticas, assim. Então, a gente ter essa noção de assim, eu quero oferecer um conteúdo melhor para os meus leitores, um conteúdo mais, às vezes até mais saudável, é importante apagar, reescrever ou, né, tipo, dar esse passo para trás e saber assim, não, eles merecem coisa melhor. Então, eu acho muito bacana essa coisa de você retirar e falar assim, não, eu vou reescrever. Porque tem gente que também só retira e fala assim, melhor não, melhor deixar quieto. Quem leu, leu, quem não leu, beijos. Eu toda fico fingindo que nunca aconteceu. Assim, eu apaguei assim com a dorzinha no coração, né? Porque levou muito tempo para ser feito e por mais que tenha sido assim uma coisa, joguei e ficou lá, eu realmente queria dar uma chance, sabe, para melhorar as coisas e até porque as pessoas me pedem, sabe, muito isso. Antigamente eu tinha tanta AU em segmento, assim, andamento e tanta sinalizada que as pessoas conheciam meu perfil por causa disso. Tipo, salvava o link e quando queria ler alguma coisa ia lá. Era referência para pessoa que tipo, não tava fazendo nada, e tinha muita coisa lá, então as pessoas salvavam, deixavam lá. E quando eu apaguei, muita gente ficou triste, né? Porque tinha gente que tava ainda acompanhando, e também tinha aquela coisa toda de, e quando eu queria, sei lá, relembrar, eu vinha aqui e lia de novo. Mas, então por isso que eu pensei em fazer de novo, sabe? Mesmo que leve um tempinho, não tem problema, fazer uma coisa assim, arrumadinha e deixando lá para quem quiser ler depois, vale a pena. Não, tá certo, tá certo. Às vezes a gente tem que tomar decisões, entre aspas, um pouco difíceis e que podem deixar os leitores um pouco, tipo,
ah, poxa, porque você fez isso, mas se você se sente melhor com a decisão que você tomou, tipo, de apagar e tal, eu falo porque, enfim, eu já fiz isso. É o que importa, sabe? A gente, no fim das contas, isso também reflete muito na gente, em como a gente se vê como escritor e tal. Então, você tá mais do que certa, né? E a gente queria saber também por que você decidiu começar a escrever as AUs e as fanfics. Assim, como é que veio essa ideia, essa coisa, assim, de meu Deus, eu vou escrever isso aqui? Bom, tudo aconteceu, eu acho que por causa da minha primeira, né? Como eu achei muito interessante o formato, e eu nunca tinha visto, né? Até porque eu tinha chegado há pouco tempo no Twitter. Eu achei muito interessante, sei lá, até para passar o tempo, né? Porque a gente nunca sabe que a gente vai lançar alguma coisa e vai estourar, né? A gente nunca tem noção Verdade. disso. Então, quando eu postei, na verdade, era mais pra mim, pra depois eu finalizar e ver como é que tinha ficado, se tinha ficado uma coisa legal. Era como se tivesse sido um teste, né? E aí, depois da primeira, quando eu finalizei, tinha muita gente comentando e perguntando quando é que eu ia lançar outra. E aí eu fiz, tá, então eu vou pensar em alguma coisa. Então já no outro dia eu tinha lançado outro pote. Então eu quis continuar, sabe? De repente eu tava com 5 em andamento de uma vez só. E aí eu comecei a ter aquelas coisas de criatividade, assim, muitas de uma vez. Isso é um problema, nossa, velho, sabe? Uma coisa. Você tá no meio da rua e você tá querendo escrever. E, tipo, surge ideia do nada. E aí não dá pra você atualizar, sei lá, 500 coisas. Até dá, eu acho muito bonito, sabe? Quem tem, assim, muita coisa, sabe, em andamento. Mas, velho, como é que dava pra atualizar 500 coisas? E todo mundo ficava, meu Deus, todo dia era um plot. E acabou que eu continuei, só que eu comecei a dar uma maneirada, né? Eu postava um, finalizava, depois eu postava outro. Até que ficou uma quantidade assim, considerável de AUs no Twitter. E, na verdade, eu acho que eu comecei mesmo por causa do BTS, por causa que eu achava também que era mais fácil de ler. Eu também não tinha acesso ao Wattpad ainda, né? No tempo que eu comecei a escrever no Twitter. Então, quando eu fui pro Wattpad, né? Que eu comecei a ler lá, eu comecei a achar interessante lá, né? Eu fiz, cara, nossa, isso é muito legal, sabe? Qualquer pessoa na plataforma chegar e criar uma coisa bacana de se ler e tudo mais. Então, eu peguei e comecei também no Wattpad. Mas, eu achei, assim, no início, né? Quando eu fui pra lá, achei mais interessante o Twitter. Porque eu já estava acostumada, né? Na verdade, a verdade era essa. Eu já estava acostumada com a uso, então eu fiz, cara, então eu vou dar um tempo e voltei pro Twitter de novo. Só voltei recentemente pra lá. Porque são dois formatos completamente, assim, se a gente for parar para pensar, né? Eles oferecem a mesma coisa, que é o conteúdo, que é a história, mas eles são projetados de maneira completamente diferente em diversos aspectos. Tanto a maneira como você produz, porque você fazer uma U é bem, assim, eu, pelo menos, como eu faço a U também e eu escrevo fanfic, eu acho algo muito mais chata de se fazer no sentido de complicada, demanda mais tempo, demanda mais cuidado, eu acho, do que, por exemplo, você escrever uma fanfic. Mas, apesar de tudo, a forma como você recebe a resposta dos seus leitores é muito mais rápida, muito mais abrangente do que, por exemplo, numa história no Wattpad. Então, assim, né? É, aquela Pontos coisa. fortes e pontos fracos também. Mas os dois são divertidos. E os dois oferecem a mesma coisa, que é um enredo bacana. Então, E, e é por isso, não sei, assim, as pessoas falam que a U, né, eu já vi muita gente falando assim, nossa, é mais fácil, né, a U de se fazer mais velho, a realidade é muito diferente, cara, é muito difícil de fazer, leva mais tempo também, como você falou, é muito complicado a gente ter que colocar interações, assim, tem que ser uma coisa assim bacana, né, pra poder as pessoas continuarem lendo, se não sai do enredo, enrola tudo e no fim a gente se perde na história, né. e o cuidado também de não ter que repetir, porque dependendo de como você coloca, a história pode ficar muito repetitiva. Então, é complicado. Eu acho bem, assim, bem difícil. A gente Cada, estava falando.
Desculpa, Gabi, pode ir. Não, eu só ia falar que, tipo, cada um tem a sua dificuldade, sabe? Essa história de que, fanfic é fácil de escrever ou AU é fácil de escrever. Não, cada um, tipo, tem um nicho diferente, tem um público que até é parecido, mas tem gente que não lê AU, tem gente que não lê fanfic, tá ligado? Então a gente tem que saber separar e saber que cada um vai ter o seu trabalho diferente. Eu escrevi uma AU na minha vida pra nunca mais, fiquei apavorada. Achei horrível. Achei horrível a AU em si e o processo. Eu fiquei assim, gente, não é pra mim. Admiro quem escreve, porque eu acho muito difícil, minha cabeça fica muito confusa, tendo que fazer aquelas conversas e tal. Então, tipo, enfim, né? Cada um no seu nicho. Isso aí. A gente falou sobre formatos, né, de histórias, etc e tal. Você escrevia alguma história original antes, assim, de entrar nas fanfictions, nas AUs e etc e tal? Ou você nunca se arriscou a escrever original antes de entrar nesse universo das fanfics de BTS? Sim e não, na verdade. Bom, é porque, assim, quando eu era mais nova, assim, eu tinha beirando meus 14 anos, 15, né? Tava, assim, uma febre que era Restart. Nossa! Então, assim, eu, como, assim, boa fã que era, né? Eu escrevi aqueles negócios que a gente chamava de Imagine. Mas não era no Wattpad, por incrível que fosse parecer. A gente ainda usava o antigo e velho Facebook para fazer isso. Mas eu utilizei bastante naquela época. Nossa, tinha uma quantidade até legal de pessoas que acompanhavam aquelas coisas. Que, meu Deus do céu. Mas foi só isso, assim. Nunca tinha parado para pensar. Depois daquilo, eu acho que talvez tenha sido daí que eu parei para pensar em escrever quando entrei no fandom do BTS. Porque foi a primeira coisa que eu pensei. Eu fiz isso no fã-clube passado. Né, que a gente chamava assim antigamente. Nossa, muito antigo, cara. E aí, por que não tentar fazer alguma coisa agora, né? E aí foi que depois que eu conheci a U, foi que realmente eu comecei a tentar fazer, né? Só que agora de um jeito diferente, que eu nem sabia como é que fazia, né? Porque é difícil quando a gente, sei lá, baixa o aplicativo e não sabe pra onde é que vai. Mas funcionou bem. Eu desenrolei direitinho. Mas eu tá aí, realmente. Antes disso eu não tinha nem parado pra pensar nisso. E aí a gente queria saber também como você reagiu quando você viu que tantas pessoas gostavam das suas histórias e estavam lá apoiando e pedindo atualização e lendo. Como é que foi isso? Tá, eu não sabia, né, a quantidade de pessoas exatas que acompanhavam, porque não teve a explosão que teve agora, né? Antes foi mais tranquilo, as pessoas conversavam comigo na DM, me contavam, né, como é que estavam reagindo à história, e ficava nisso, pediam atualizações, e eu ficava feliz, eu ficava assim, cara, tem pessoas que estão acompanhando aquilo que eu escrevo, quão surreal isso é, sei lá, tipo, realmente estão gostando do que eu tô colocando. E quando chegou esse ano, né, que teve tudo que rolou com o Dico Basquete, foi que eu fiquei, assim, abismada inicialmente, eu fiquei muito chocada. Mas depois eu fiquei muito feliz e eu fiz, cara, eu vou realmente arriscar em fazer e continuar com isso, né? Se as pessoas gostam, então, tamo aí, né? Vamos continuar fazendo. Porque, assim, é uma coisa muito surreal, né? Quando as pessoas começam a elogiar, quando elas começam a pedir e vão surgindo, tipo, aos poucos. Aí quando você vê, tem, tipo, um monte de gente atrás de você. E assim, a gente estava vendo as suas redes sociais, sim, estávamos stalkeando você antes para fazer o roteiro do, do episódio de hoje. E assim, a gente tava vendo as impressões dos tweets de basquete, tipo, a gente ficou chocada, porque no nosso fandom, né, que eu falo, que é o de Fifth Harmony, que a gente tem mais, a gente costuma acompanhar mais as AUs de lá, e etc e tal, não tem tanta aderência como tem, por exemplo, os seus tweets. Aí a gente ficou muito, meu Deus, é muita gente. Cara, nossa, foi muita gente em Dico Basquete, velho. Assim, tipo, pra vocês terem noção, eu só tive noção mesmo, assim, da quantidade de pessoas que estavam acompanhando, quando em uma das atualizações, eu acho que já tava assim, número 200 por aí, uma leitora falou assim: a gente criou uma tag.
entendeu? A gente criou uma tag, a gente precisa que você coloque aí para avisarem, né? Para avisar para que todo mundo use. E é isso. E aí eu fiz, né? Falei, gente, criaram a tag, ó, de Cuco Basquete. Quem quiser interagir, pode usar aí. Beleza. Continuei atualizando. E aí, isso sim, umas 30 atualizações. Quando eu terminei, que eu fui, tipo, olhar o Twitter, as pessoas estavam me chamando no WhatsApp desesperadas. E eu fiquei, gente, o que foi que rolou? E aí, quando eu fui olhar, Mainara, a tag está nos trends. Eu falei, não, que vai ser? Como assim? Mano, como assim? Velho, a tag entrou nos trends. E eu fiquei assim, não, pera. Calma, como assim? E, velho, subiu e ficou um tempão, a madrugada inteira. E as pessoas, meu Deus, eu achei que o Diku que tava jogando basquete, mas não é um AU. Mano, que incrível. Mano, da onde, velho? Que era Saul e aí, tipo, não é que Dico que Basquete, eu lancei o plot e ele ficou com 8K de curtidas. Não foi isso. Tipo, eu comecei, coloquei lá e ficou sempre 1.500, 2, que no caso é a média das AUs que eu posto, né? Como tem uma quantidade de pessoas que acompanham. E ficou nisso. Então, depois que a tag entrou nos trends, foi que do nada, de 2 foi pra 3, de 3 foi pra 4. E aí começou, assim, o número de seguidores assim, aumentar muito rápido. E aí, do nada, só se falava disso. E quando eu entrava na tag, não tinha só as atualizações que eu colocava lá usando a tag para as pessoas comentarem. Era elas usando a tag, imaginando os personagens, comentando sobre a AU, indicando para outras pessoas, divulgando no Instagram a AU. E eu fiquei, mano, nossa, do nada. Do nada. E aí foi que eu entendi que toda atualização que eu fazia, eu ainda não tinha percebido, mas toda vida que tinha atualização, tinha em torno de 300, 400 pessoas na hora acompanhando. Então foi por isso que a tag entrou muito rápido. Porque tinha muita gente numa vez só. E isso se repetiu, assim, toda atualização. A AU ficou conhecida por aquela AU que toda vida que atualiza a tag entra nos trends. Porque toda vida que tinha atualização, ela ia pros trends. Meu Deus, que beleza de como ficar conhecida. Que ótimo jeito de ser conhecida. Assim, toda vida que alguém fala isso pra mim, tipo, nossa, que ótimo, a tag entrou nos trends. Eu fiz, gente, foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Mas aí, com atenção, a gente também ganha aquelas atenções desnecessárias, né? Sim. Mas eu fiquei feliz por todo mundo estar gostando e comentando. Nossa, toda vida que entrava nos trends, eu ficava assim, senhor, medo. Mas assim, tô feliz, mas assim, eu ficava, meu Deus. Mas é uma coisa boa. Se agarra ao lado positivo do negócio, pelo amor de Deus. Sem negatividade. Eu fiquei muito feliz de ver, assim, as pessoas comentando em todo lugar. E, tipo, do nada, todo mundo já falava da aula. E, eu tô lendo, eu também. Vamos fazer um grupo. Nossa, criaram 7 grupos no WhatsApp. E todo mundo ficava comentando e me colocava nos 7, né? E aí eu ficava louca lá, surtando em todos os 7. E aí as pessoas... Meu Deus, 7 grupos, pelo amor de Deus. Cria um grupo no Telegram. Manda todo mundo lá. Sim, a gente devia ter feito isso. Nossa, mas nossa, foi muito legal, assim, enquanto tava atualizando. Nossa, gente, todos os dias era uma coisa. E eu atualizava todos os dias, né? Eu não sei, sinceramente, onde foi que saiu a inspiração pra Dica do Basquete. Até hoje eu me pergunto, porque... Agora eu tenho outras AUs em andamento, mas eu não atualizo todos os dias, porque a gente sabe que além de difícil, né, a gente também tem aqueles bloqueios de criatividade, né, que sempre dá. Mas em Dica do Basquete não tinha isso não, tipo, eu chegava de 8 horas da noite, eu não tinha escrito nada, mas de 10 horas eu estava atualizando, e ia até 1 hora da manhã, e aí, todos os dias. Ela foi finalizada em 1 mês e alguns dias, foi muito rápido. Nossa, eu gostaria também dar alguma dica aí pra gente ter essa inspiração pra atualizar todo dia, menina, porque tá muito difícil. Hoje em dia eu não sei como é que foi eu conseguir fazer isso. Assim, eu acho que é porque, como era um clichê, né, então pra mim soava muito fácil. Clichê a gente sabe que a gente já sabe o que vai acontecer, né? É tão clichê que a gente já olha e fala, vai acontecer isso. Então, basicamente, eu acho que foi por isso, né? Hoje eu não consigo fazer isso, não. Hoje eu atualizo, assim, 4 vezes na semana, mas antes era todos os dias. E foi por isso que foi finalizada muito rápido. Mulher, mas 4 vezes na semana... É muita coisa. É muita coisa mesmo assim.
Eu faço uma U e eu Natália levo, atualiza de mês, assim, a gente esquece do bem plot isso. da U. Quando a Natália atualiza a U dela, eu tenho que voltar pra lembrar o que tá isso acontecendo, aí eu continuo lendo. Nossa, mano, eu sofro com a minha U, eu não vou mentir. Não, assim, olha, eu não tenho uma dica. Às vezes as pessoas chegam pra mim na DM e falam, cara, me dá uma dica pra atualizar, porque não tá saindo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, que se vocês olharem o horário do print, do que foi escrito, pra o horário que eu postei, vocês vão ver que foi a mesma hora, porque eu escrevo e vou postando. Porque eu não sei escrever e deixar numa pasta bonitinha pra na hora atualizar. Eu não sei fazer isso, velho. Eu empaco assim, nossa, me dá um bloqueio tão grande, eu não sei nem pra onde vai. Parece que eu só sei fazer sob pressão a narração do negócio. Eu escrevo na hora que eu vou postar, porque se eu for escrever depois, ou então uma hora antes eu começo a escrever a narração, mas os prints, né, do Twitter, WhatsApp, essas coisas assim, eu vou fazendo na hora e vou colocando, porque senão não sai de jeito nenhum. Aí eu acho que é por isso que eu consigo atualizar 4 vezes na semana, porque não é que eu escrevo um dia e deixo lá guardado, não, eu vou colocando na hora. Aí eu acho que é por isso que sai. Eu sou de qualquer jeito, então, assim, você falou um pouco desse processo de escrita, assim, né? Mas todas as suas histórias são assim, você usa dessa fórmula para escrever. Seu processo Assim, criativo é igual para todas elas. sim, é igual. Na verdade, eu acho muito bonito quem faz todo um preparo para poder escrever, até porque eu acho que a pessoa não consegue se perder assim, né, na história. Se a gente fazer toda uma preparação, ter tudo escrito o que é que vai acontecer durante o rumo da obra, né, é muito importante ter isso, porque você não sai daquilo que você planejou. Mas eu não funciono assim, não sai de jeito nenhum. Eu já tentei fazer um planejamento, inclusive, de cookie basquete, sabe? De manhã eu parava e pensava, o que é que vai acontecer hoje? Não saía nada. Eu simplesmente ficava no mesmo lugar e eu ficava, cara, não vai ter atualização hoje, porque eu não sei o que é que vai acontecer. E aí, quando chegava na hora que eu ia lá, lia o que eu tinha feito no dia anterior, eu ia lá e conseguia escrever na hora e postava. Então, como eu fiz isso, assim, fácil, né? Pra mim era mais fácil fazer assim, então eu fiz, cara, então se é mais fácil fazer assim, eu vou fazer assim, né? E aí o resto fica o resto, sendo o resto. Porque eu não consigo fazer, cara. Eu já tentei, acredito, ter um planejamento. Nossa, eu tentei fazer planilha pra saber o que ia rolar, mas, nossa, não ia. Tanto com a AU como a FIC. A FIC tá sendo do mesmo jeito. Indica o basquete no Wattpad, como já tá finalizado no Twitter, é mais fácil, muito mais fácil. Mas aí eu sempre vou lá no Twitter, olha o que aconteceu e volto pro Wattpad e aí continuo de onde parei. Porque se for pra fazer planejamento, não rola. Eu já sou a base do planner. Eu já sou pergunta pra Gabi, eu sou a base de planejar tudo de cabo a rabo. Eu fico desesperada com os planners da Natália, gente, porque, nossa senhora, só Deus. Tudo ela faz um planner. Inclusive, eu estou agora olhando para o planner do podcast, né? Porque até uma coisa que faz mais sentido ter um planner, porque, enfim, a gente tem que ter um planejamento. Mas aí a fanfic tem planner. Aí esses dias, sei lá o que a gente tava fazendo, que era um negócio muito assim, não precisa de planner. Aí a Natália tava lá com o documento dela do Google Drive aberto, com uma planilha, tá ligado? Gente! Ela é assim. Gente, organização. Organização. Tem que ser assim mesmo. Porque tem gente doida que só funciona assim na base da pressão. Eu. Né? Como eu. Mas tem que ser organizado mesmo. Eu funciono à base da organização e assim, só assim, porque justamente as histórias que eu começo a escrever não tendo planejado elas ficam paradas para sempre. Aí eu demoro um mês para atualizar, que é o que acontece com a minha U. Eu sou o contrário, se eu planejar, a atualização não sai. Tem que ser assim, ups, agora foi, senão não vai. E a gente queria saber também, né, porque a gente viu que você vai lançar, né, o livro dessa U com a Euforia Editora. E a gente queria saber como é que está sendo esse processo de adaptação. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês do susto que eu levei quando a Euforia entrou em contato comigo, né, editora. Eu levei o maior susto da minha vida, porque a gente sabe que tem que existir uma quantidade X de leitores, né, para poder a editora
conseguir fazer o livro, até por causa das vendas e tudo mais. E também tem que existir também pedidos, né? Então, durante uma semana inteira, tinha várias pessoas me perguntando, será que sai um livro físico? E desde então eu fiz, será, gente? Pelo amor de Deus, assim, um livro de um A a U, né? Eu não tinha visto ainda, na verdade. E aí, quando eles conversaram comigo na DM, ela me perguntou se eu teria como, né, colocar isso para escrito, para ser um livro. Eu fiz, olha, já tá no Wattpad, eu tinha atualizado, eu acho que o 6º capítulo já. E ela falou, então pronto, vai dar bom, você finaliza, e quando você finalizar a gente conversa direitinho, e depois disso a gente teve uma conversa bem interessante sobre o livro e tudo mais, as explicações de como seria. E aí, a gente ficou assim, combinado assim, eu ia passar pro Wattpad, e depois a gente ia fazer a adaptação, né? Que são mudar o nome dos personagens, né? Que inclusive já tem o nome dos personagens, a gente fez uma votação e tudo mais. E ver o resto das coisas. Conte tudo pra gente. Tudo que você puder contar, conte pra gente. Então, os nomes a gente não pode falar, né? Porque é segredo. Mas teve uma votação, a gente fez uma votação com os leitores pra gente decidir. E tem muita gente pedindo para fazer a capa do livro. Eu me assusto com a quantidade de pessoas me mandando, perguntando se pode. E eu, gente, se vocês quiserem, mande para mim, que a gente tá aí. E o livro, basicamente, né, a gente pelo menos pensa em chegar assim em fevereiro, já finalizar a fanfic no Wattpad. Eu espero muito finalizar em fevereiro, para poder a gente ter uma base de quando vai ser lançado. Muitas pessoas me perguntam, Mainara, pelo amor de Deus, eu estou juntando dinheiro pro seu livro, pelo amor de Deus, quando é que esse livro vai sair? E eu, gente, hoje agora, né, eu acabei de publicar o 12º episódio, assim, o episódio é ótimo, o capítulo, e eu prevejo 25 capítulos até lá, então eu espero muito ter finalizado no final de fevereiro para março, pro iníciozinho de março. Mas a conversa com a editora foi muito legal. As pessoas que administram aquilo, nossa, elas são muito fodas, sabe? É um trabalho muito bem feito. E, inclusive, eu já comprei todos os livros que eles publicaram, porque, meu Deus do céu, a perfeição existe. E a oportunidade é única, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade, e eles estarem dando essa oportunidade para escritores pequenos, porque eles fizeram a lista no Wattpad e foi incrível, assim, das fanfics que eles que iam virar livro físico, né? Se tornar livro físico. E quando eu fui lá olhar, né, a lista, de Google Basket era a única que tinha, o quê? 40k de leitura, sabe? E eu fiquei, velho, ela é a menorzinha, a pequenininha, meu Deus. No Wattpad, no caso, né? Porque ela, como era a U, né? A fama dela toda foi do Twitter, né? Então, sei lá, eu sou muito grata pela editora existir e tudo mais, pela oportunidade que eles deram. E é isso. A adaptação está sendo feita, na verdade, aos poucos, né? Porque quando vai saindo os capítulos, eu vou arrumando bonitinho, colocando os nomes dos personagens. Mas eu acho que vai virar mais real quando a fanfic chegar ao fim, que aí vai ser quando eu tenho que mandar, né? Pra editora por escrito, tudo bonitinho. Mas até agora, assim, tá bem calmo, digamos assim. E a Euforia Editora, eu só queria tirar um momento aqui para realmente concordar com vocês, eles são realmente maravilhosos. Nosso episódio 6, a gente entrevistou a Natália, da Euforia Editora, e aí, enfim, eu só queria deixar aqui para quem tá ouvindo e talvez não conhece tanto o trabalho deles e gostaria de ver, né, como eles fazem isso, como é incrível tudo que eles fazem pelos autores de fanfic, de AU. Corram lá no nosso episódio 6, que é a entrevista com a Natália, e ela foi, assim, incrível. E realmente é muito... Tudo que eles estão fazendo pela comunidade das fanfiqueiras, né, como a gente chama aqui, é maravilhoso, realmente. Realmente, a Natália também é uma pessoa maravilhosa. A gente pode ficar babando aqui o ovo dela, porque ela é realmente uma pessoa incrível. E como a Gabi falou, o trabalho é incrível. E eu tenho certeza que esse livro vai ser maravilhoso, porque ele se importa muito com os autores e com o cuidado da obra. Então, sigam a editora, sigam a Mai, para vocês ficarem por dentro de absolutamente tudo e não perder a chance de adquirir essa obra quando ela sair, porque eu tenho certeza que vai estar maravilhoso e a gente vai enaltecer nosso perfil assim que com certeza, eu vou panfletar muito, gente, com toda certeza.
Aí eu fico muito feliz, de verdade. A Natália é uma pessoa incrível, ela deu toda assistência, sabe? Eu não sabia nem para onde estava indo, eu não fazia ideia de como funcionava, e ela foi lá no WhatsApp, mandou um áudio de 4 minutos e explicando Então, tudo. Tipo, falando absolutamente tudo do que estava acontecendo, né? Assim, instruindo, né? Já que ela sabe como é que faz tudo, inclusive ela lançou dela, né? Que o livro dela, nossa, foi o primeiro que eu comprei. Então, assim, é muito importante, sabe, leitores terem essa oportunidade de adquirir o livro, né, físico, e também ela dar essa oportunidade para novos, digamos assim, escritores, né, verem, né, porque depois que disseram que ia sair o livro de Coco Basquete, um AU do Twitter, muita gente foi na minha DM e falou assim, cara, eu comecei a escrever por causa de você, nossa, você é inspiração, e o livro físico, como assim, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, as pessoas estão vindo até mim falar que começaram a escrever por causa disso, e eu fiquei muito feliz, assim, pela oportunidade e tudo mais, assim, dos pequenos, né? Dos pequenos poderem ter essa visibilidade. Bom, você falou muito sobre as pessoas que vão até você e realmente muitas pessoas acabam se inspirando em quem começa a escrever e começa a ter um retorno sobre isso. Mas uma coisa que a Gabi, eu já falei anteriormente numa outra pergunta, é como você tem um feedback muito bacana das pessoas, principalmente no Twitter. Porque muita gente, você posta bom dia, eu fico chocada, você posta bom dia e tem tipo quase 100 pessoas te dando bom dia de volta, entendeu? E eu fico assim, gente, é muita galera. E assim, como a Gabi falou no começo do episódio, você tem mais de 25 mil seguidores no Twitter. E eu queria saber, tipo, como você lida com isso? Porque você também já falou que muita acaba recebendo muita coisa negativa, mas também eu tenho certeza que tem muita coisa boa nesse meio. Então, assim, como é que é para você? Bom, primeiro falando sobre as coisas negativas, como você comentou, eu acho que toda obra, sabe, tá sujeita a isso, velho. Tem pessoas que leem e não gostam, né? Então isso é mais questão de gosto. Tem muita gente que não gosta de clichê. Porque clichê é uma coisa que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Não tem aquela suspense, aquela coisa. Então, acaba que é comum a gente ter comentários negativos em qualquer coisa da nossa vida que a gente for fazer, né? Mas aí sobre as pessoas, né, do Twitter, acontece que, como eu falei, eu escrevo há muito tempo. Então, como digamos assim, as pessoas acabam me conhecendo já há um bom tempo, acaba que a gente vai criando um vínculo, sabe? A maioria das pessoas do Twitter tem meu número, cara. É impressionante. Às vezes as pessoas chegam no WhatsApp e falam, Mainara, oi, eu sou arroba alguma coisa e eu peguei seu número. Velho, todo mundo tem meu número. Então a gente faz amizade muito fácil, sabe? Me colocam em grupo e a gente vai conversando. Então acaba que eu realmente tenho um vínculo muito forte, sabe, com os meus leitores. Eu agradeço muito, eu sou muito grata a cada um deles por acompanharem, por ter dado a chance, sabe, daquela escritora que não sabia de nada lá no início do ano passado, tá aqui agora dando uma entrevista, né? Então foi por eles, foi por causa deles, eles me acompanharam, apoiaram. Então eu sempre procuro conversar quando as pessoas me chamam na DM, me dá uma dica de como fazer, mas Nara, qual é o aplicativo que você usa? Qual é a parte que você acha melhor colocar essa fala aqui? Aí manda, Mainara, e esse plot, tá legal? Você pode ajustar ele para mim? Então, geralmente aparece muito na DM. Aí você pode retweetar isso aqui porque você tem um alcance legal, então acho que vai ajudar e tudo mais. Então, eu sempre procuro ouvir o que eles têm a falar, porque não é só os meus leitores que eu respeito muito. É alguém que tá começando e que precisa daquele empurrãozinho, entendeu? Então, eu vou lá e digo, cara, tá muito bom, continue, faça isso e aquilo. E eu acredito que é importante a gente poder ajudar, pelo menos nessa parte. Né? Eu faço o que eu posso e eu quero muito pegar amizade com todo mundo. Nossa, eu sou uma pessoa muito sociável, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa fala, eu já tô emocionada, querendo amigar. Então, pra mim é muito legal eles estarem interagindo comigo. Muita gente, às vezes, que, eu tinha vergonha de falar. Vergonha de quê? Eu faço vergonha nesse Twitter todo dia, pelo amor de Deus. Falem comigo, eu sou uma pessoa muito emocionada. Mas de resto é isso. Então, se você é meu leitor e tá aí ouvindo, isso por gentileza, não pode me chamar lá, não tenha vergonha, fale comigo. E, por favor, não desista, tá, de escrever, continue tentando, porque é assim que a gente faz, entendeu? A gente vai lá e cai, mas a gente levanta de novo e continua. Porque é assim no rumo da escrita, entendeu? Não é sempre que a gente vai postar algo e tá
e ter retorno, mas é importante a gente tentar porque a gente aprende, né? A gente só aprende fazendo. Com Então, certeza. aí tá aí. Isso é uma coisa que a Gabi sempre fala muito, que ela reclama muito comigo, porque, assim, obviamente a gente, se você não sei se você sabe, mas a Gabi e eu, a gente escreve juntas, a gente grava o podcast juntas e a gente é amiga, sei lá, há 300 mil anos, então a gente vem fazendo chamada e uma coisa que ela sempre comenta são de autoras que realmente não respondem comentários dos leitores. Eu não falo, tipo, comentários por exemplo, no Wattpad ou no Social Spirit. Não, quando a pessoa realmente chega no Twitter, que é um lugar que você tem muita facilidade em responder, em receber notificação, e a pessoa fala, olha, sua história significa muito, não sei o que tem. E as pessoas, assim, as autoras, né, simplesmente ignoram. E a gente, é uma coisa que a gente sempre fala, o quanto, assim, Natália, eu associo isso muito à ingratidão, no sentido assim, por que não responder algo tão bonito que alguém falou? Ou, tipo, só se alguém que chega e fala assim, nossa, eu gostei muito da sua história, e só não que ela tenha significado muito para essa pessoa, mas só da pessoa ler essa história já é uma grande coisa, já é uma coisa, tipo, muito bacana, porque seu trabalho está tendo reconhecimento. Então, assim, por que não conversar? Então, quando a gente estava stalkeando de novo você, uma coisa que eu achei muito legal, assim, é que você tem muito feedback e você faz questão de notar essas pessoas, o que para muita gente, sabe, passaria tipo, foda-se. Então, assim, eu achei, assim, muito bacana. Várias pessoas, às vezes eu até me sinto um pouco culpada, porque a minha DM, ela é um caos. E como teve essa explosão de Cuco Basquete e tudo mais, eu acho que um dia eu respondi 86 pessoas. E, tipo, pra mim foi muito. Nossa, eu li aquilo tudo com muito carinho, velho, sério, porque mesmo que seja assim, parabéns, sua U é perfeita, a pessoa tirou um tempo pra chegar lá no meu perfil e me falar o que estava achando daquilo que eu tava escrevendo. Então, velho, eu respondi aquilo tudo assim, com uma gratidão enorme que eu tenho a todos eles, sabe? A todo mundo que fica na expectativa, porque tem pessoas que ficam esperando, sabe? Nossa, Mai, eu tava esperando a noite inteira você colocar aqui e atualizar o hoje. E as pessoas chegam lá na minha DM ou no Curious. Nossa, meu Curious é... Nossa, credo, é só pergunta isso. Vai ter atualização hoje? Vai ter atualização hoje? E eu fico feliz, porque às vezes é cansativo, sabe? É muito cansativo, às vezes assim, não é que elas estejam exigindo atualização, às vezes você se cobra demais como escritor. E aí a pessoa fala assim, vai atualizar hoje, e eu fico me sentindo culpada por não ter escrito, ou por estar cansado, ou então porque eu saí, ou porque eu resolvi alguma coisa da faculdade. Então, eu sempre me esforço para responder e agradecer, né? A maioria das vezes quando alguém fala na DM ou em qualquer outro lugar, eu agradeço pela pessoa estar aqui, eu sempre falo isso. Obrigado por você estar aqui no meu perfil e eu agradeço também as pessoas que estavam desde o início, porque acredito, me seguir por quase 2 anos é assim, coragem. Mas eu agradeço muito todo mundo assim que leu tudo e que deu feedback, porque é muito importante, cara. Não é aquela coisa de tipo, ah, ela tá gostando e falou, não, cara, tá gostando e tá te contando, sabe, que fez diferença. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, cara, eu tava mal hoje, sério, aconteceu isso e isso na minha vida. E eu tava triste, eu não tinha o que fazer, e eu peguei entrei no seu perfil e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, eu encontrei uma coisa legal pra ler, assim, pra, né, pra passar o tempo e tudo mais, e eu me senti bem depois disso. Então, é importante pra mim, cara. E deve ser importante pra todo escritor. Cara, a pessoa gosta do que você escreve e, sabe, deu feedback positivo e ainda mais se sentiu bem com aquilo, né, se sentiu melhor. Então, é importante. Com certeza. É que nem eu falei, tipo, não tem. A gente não tem como receber assim, né? Entre aspas, porque agora você tem, porque você vai lançar o livro. Mas a gente não recebe dinheiro para escrever essas coisas que a gente publica online. Então, o feedback que a gente recebe é uma forma de pagamento. Então, e realmente é muito gratificante. Então, é muito bacana que as pessoas façam isso, enalteçam o seu trabalho, que dá um trabalhão do caramba e que você sabe também apreciar isso. Eu acho isso muito, muito da hora. Cara, eu não seria nada não, ali não, sem todos eles que me acompanham. Nadinha.
Então, tudo que eu tenho ali para oferecer, eu vou colocando lá. E cada feedback é muito, muito importante para mim, de verdade. Eles vão sair daqui nas nuvens, todo mundo que ouvir esse podcast, eles vão ficar, tipo, sabe, se achando. Com razão. Todinha, minha vida todinha. E ainda falando sobre seus leitores, você comentou sobre a criação da hashtag, né? E isso foi uma coisa que a gente notou e que a gente até tinha preparado aqui para perguntar sobre. Justamente como é essa criação da hashtag. Tipo, chega um leitor um dia do nada e ele fala: oi, criei uma hashtag, vamos todo mundo usar a hashtag da AU. Tem hashtag para todas as AUs? Como é que é isso? Eu tô perguntando porque, como eu falei, no fandom que a gente fica, que a gente lê e tal, não tem esse negócio de ter hashtag que é tipo o nome da história, sabe? Só, Sim. entendeu? O pessoal não cria uma hashtag com o nome, sabe? É uma coisa bem personalizada, a gente achou bem bacana. E a gente queria saber como é que é isso, assim, o pessoal aparece, oi, fizemos uma hashtag. Não, na verdade, eu até então, até de Cookie Basket, eu não usava hashtag, né? Tipo, por isso que as pessoas normalmente interagiam sozinhas quando estavam lendo, sabe? Davam opinião sobre e ficavam nisso. Eu acho que foi por isso que criaram a hashtag, porque queriam, assim, participar todo mundo junto, né? Comentar o que estavam achando e tudo mais. Então, até aí, até de Cookie Basket, não existia tag, eu não tinha para as outras, né? Para as outras obras. Então, chegou um momento na atualização de Cookie Basket que uma pessoa falou, criei, entendeu? Criei sim uma tag e eu quero muito que vocês usem porque eu quero interagir com todo mundo. E eu achei muito interessante. Eu fiz, tá bom, então eu vou colocar aqui que você criou a tag, né, de Cookie Basket. E aí é isso. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, tudo ótimo, tá? Do jeitinho que tava. E aí eu peguei e coloquei lá. E aí foi que ela subiu pela primeira vez nos Friends, né? Então, desde isso, né? Toda a U que eu faço agora, eu crio. Antes mesmo de começar. Por quê? Porque além de as pessoas conseguirem interagir mais fácil, né? Vai que sobe pros trends. Então já ajuda na divulgação, né? Da obra em questão. E eu acho que, assim, pelo menos o que eu vejo na timeline hoje, né? Tem muita AU com tag. Nossa, só essa semana eu vi umas 3 e eu achei isso magnífico. Muito mais fácil de interagir e Autora até ajuda. marqueteira. Marqueteira essa autora. E Quem muito quiser criar esperta. hashtag, podem criar. Eu indico muito. Criem hashtag sim. De fanfics a gente sabe que existe, né? Porque eu sempre vejo as pessoas comentando. Mas a realidade é que eu descobri, na verdade, que de Cookie Basket foi a primeira tag de AU que entrou nos Friends. De AU, né? Porque a gente sabe que tem tag de fanfic que tem muita visibilidade, que óbvio entra, né? Óbvio, mas de AU foi a primeira, e é por isso que as pessoas ficavam, quero o link da fanfic. Mas não tinha fanfic, era um AU e as pessoas nem sabiam, a maioria das pessoas. Me chamavam na DM, me explica o que é isso, porque eu não sei, eu sei o que é fanfic, mas aí lá vai eu. Nossa, eu expliquei pra tanta gente que era AU, sério. E eu fiquei muito feliz, porque aí a pessoa lia a minha e, consequentemente, ia procurar outras, né, para poder começar a ler também. E isso ajudava não só a mim, mas a todo mundo. E aí, por isso que muita gente começou a escrever por causa disso. Eu fiquei muito feliz, cara, de verdade. Falando em ler à luz, uma coisa que a gente está curiosa para saber, né? É que, de novo, visitando o seu perfil, a gente viu que tem um plot onde os personagens acabam indo morar na casa do outro por engano, né? E a gente queria Sim. saber se você pode contar mais um pouco pra gente dessa história, se você realmente pretende dar continuidade a ela, tipo, realmente fazer ela. E se assim, né, seus leitores podem ter algum spoiler antes dela começar a sair. Sim, depois de Cookie Basquete, eu tô com acho que umas 3 em andamento e ainda tenho planejamento de fazer essa aí, né? Aquela coisa de explosão de criatividade que o escritor tem, que só Deus sabe onde vai parar. Mas essa aí, né, que tá pra começar, que é onde eles vão morar juntos por engano, eu tenho um planejamento de começar ela agora em janeiro. Não quero muito começar ela o mais rápido possível. E conta a história de dois garotos que foram parar numa casa. Clichê, né, gente? Porque agora eu me acostumei com isso. Clichê, foram morar juntos do nada. Imagine só, meu Deus do céu, como não vai ser quando chegarem lá e se encontrarem numa casa onde, velho, não se conhecem. Não sabe de onde vem, porque eu expulsaria lindamente, mas a gente tá falando de uma AU, né?
Então vai rolar todo um clima bacana. Nossa, tô muito ansiosa pra começar ela. Eu imagino muita coisa legal. Inclusive, eu já sei o final dela, que, meu Deus, vale a pena, tá? Vocês aí, ó, podem ir lá ler, tá? Eu garanto, vai ser legal. E o resto, né, que eu tô atualizando, eu pretendo, na verdade, finalizar tudo até janeiro para poder começar essa, né? E a gente vê até onde vai. Mas é isso, eu acho que eu lanço tanto plot e todos os dias é uma coisa que, credo, mas os que tá lá no fixado vai sair. Ótimo Vocês saber ouviram, que né, vai galera? sair, tô ansiosa pra acompanhar. Acho que quem tá ouvindo também tá, porque o clichê, tipo, às vezes a gente fica assim, isso é muito clichê. Mas assim, se for um clichê bem feito, que mal tem, sabe? Se for um clichê bem desenvolvido, sabe? Que procura realmente trazer ali alguns elementos do clichê por nostalgia e não porque, tipo, a pessoa não queria fazer outra coisa, que no caso é o seu caso, sabe? Essas histórias, apesar de elas são muito gostosas de acompanhar, porque elas têm essa coisa do clichê, sabe? Essa coisa nostálgica que a gente gosta. Então, enfim, acho que vai ser incrível essa do povo que vai um morar na casa do outro. Eu achei muito engraçado. Acho que vai ser maravilhosa. Ah, eu tô muito ansiosa, de verdade, pra começar. Na verdade, eu fico ansiosa pra começar todas, né? Mas essa tem um carinho especial, por isso que eu deixei lá ela guardadinha um tempinho. Eu tenho uma ideia bacana do que vai rolar. E eu era uma pessoa, na verdade, eu era essa pessoa que não gostava de clichê, sabe? Eu via assim, gente, mas a gente já sabe que vai rolar tudo, pelo amor de Deus. Mas, cara, é tão engraçado, sabe, assim, o decorrer da história do clichê, porque acontece tanta coisa, assim, que, tipo, a gente olha e fala, véi, se acontecesse isso na minha vida, eu já tinha, assim, tchau, entendeu? Mas, assim, como é uma coisa muito legal de se ler, né, acaba sendo massa também de escrever, né? De desenrolar tudo. E a gente, infelizmente, assim, eu não sei como isso aconteceu, porque passou muito rápido. A gente tá chegando mais ao finalzinho da nossa entrevista, infelizmente. E aí, enfim, né, eu digo finalzinho assim, parece que vai acabar agora, né? Nossa, enfim, só tô sinalizando. E aí, eu gostaria de saber se tem algum sonho, assim, como escritora, como autora, que você ainda gostaria de realizar. Alguma coisa que você pensa assim, caraca, um dia eu quero fazer isso, sabe? Conta pra gente. Na verdade, eu acho que o único sonho que eu tinha, né, era o livro físico. Eu acho que para qualquer escritor, o livro físico é algo muito, muito importante, sabe? É tipo você carregar com você aquilo que você criou e outras pessoas também têm, sabe? É surreal demais a gente parar para pensar que na casa de alguém tem um livro que tem lá o seu nome, que foi você que criou, que você que escreveu. E eu acho que eu só tinha. Na verdade, eu não tinha nem sonhado tão alto, não. Eu nunca tinha nem pensado em um livro físico, eu não tinha nem chegado até aí nesse ponto. Então, por ter chegado, eu acho que foi o único, assim, que eu tinha que consegui, né? Que chegou aí, que veio aí, que foi o livro físico. Eu acho que realmente, assim, não tem algo que eu imagine, assim, maior que isso pra mim, né? Pode ser que venha existir no futuro, quem sabe, mas o livro físico realmente foi uma realização pra mim. E isso, tem muitas coisas guardadas ainda pra você, muitas coisas boas, né? Pelo amor de Aí, Deus. tá- E bom, como a Yumi falou, como a gente está chegando mais ou menos no fim, a gente sempre faz essa brincadeira com todos os convidados que aparecem por aqui, que é chamar rodada ping-pong. Então a gente fala uma palavra para você e você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Então é tipo, eu falo, você fala, eu falo, você faz. Entendeu? É tipo isso. Pode ser uma frase pequena ou assim, mas tem que ser sem pensar muito. No caso, pra você não Uhum. ficar confusa, cada uma fala uma palavra, porque às vezes o convidado ele não sabe o que tá acontecendo. Cada hora tem uma palavra falada de uma pessoa diferente. Mas, tipo assim, a Natália fala uma palavra, você responde. Eu falo outra, você responde. Ela fala outra, você responde. E assim a gente Tá segue a ok. rodada, tá bom? Vida, Filhos, Amor, mãe, sonho, livro físico, trabalho, enfermagem, uma qualidade, pensar rápido, um defeito. um defeito. Eu tenho tantos que eu não sei.
Eu acho que... Não sei, às vezes eu sou muito séria, sabe? As pessoas levam isso, sei lá, como uma pessoa snob, sabe? Acho que é isso. Uma coisa que você odeia. O que eu odeio pessoas que tratam as outras, sabe? Por estar, digamos, num nível, se achar num nível mais alto, sabe? E acabar pisando nos outros. Esse tipo de gente nem é gente. Uma coisa que você ama. BTS, Uma comida. lasanha. Escrita. Uma escrita, tipo, Não, tipo assim, seria no sentido de o que é escrita pra você, assim, que a primeira coisa que vem na sua mente. passatempo. Eu acho que é um passatempo pra mim. E essa foi a nossa rodada ping-pong, né? Enfim, a gente não é tão longa assim, nenhuma Marília Gabriela, mas a gente tá tentando. Enfim. E a gente sempre encerra, assim, como realmente a nossa última pergunta aqui pro nosso convidado, a gente pede para que ele ou ela, né, dê uma dica para quem tá querendo começar a escrever, para quem tá, enfim, começando a escrever. Eu sei que você já falou um pouquinho disso ao longo do episódio, né, porque você falou que você tem essa relação com seus leitores, né, mas enfim, agora uma coisa mais geral, assim, para quem tá ouvindo, assim, por acaso, e tá pensando nisso. Bom, a dica que eu dou, primeiramente, é que você acredite em si mesmo, sabe? Eu acho que é muito importante você acreditar no seu potencial, mesmo que às vezes seja difícil, né? A gente às vezes acaba olhando e falando, cara, não vou conseguir fazer. Mas às vezes é porque não tentou ainda, sabe? Então, eu acho que tentar, né? Começar, dar o primeiro passo. É, assim, uma das coisas mais importantes a se fazer, porque mostra coragem, né? Determinação, e você pode, enfim, se descobrir. Talvez, assim, realmente se descobrir em algo novo, né? Que você não tem noção nem de que tinha esse talento, né, essa virtude e tudo mais. E a segunda dica, de verdade, é: não se importe com opiniões negativas, sabe? Sempre qualquer coisa por sua vida, independente do que seja. Então, dê o primeiro passo, se arrisque, mostre aquilo que você dita, né, sabe fazer e tudo mais. E você vai receber, sabe, o retorno por isso. Acredite nisso, vai existir um momento em que vai chegar uma, duas pessoas e vai ser muito importante essas pessoas irem até você e dizer, olha, tá muito bom, cara, continua. E não desistir, sabe, é o principal foco. Você faz, e se você gostar, cara, continua, não desiste. E eu tenho certeza que, quem sabe aí, você possa até descobrir algo novo em que você realmente ama e possa até vir trabalhar com isso, né? É muito importante. Muitas pessoas começam a escrever e se descobrem isso, né? E aí começam a trabalhar com isso e aí realizam sonhos, né? Muito grandes que a gente às vezes nem para pensar. Então, tente, tá? Só tente, não desista. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Ó, depois dessa dica, vocês já podem sair desse podcast e pegar alguma coisa para começar a escrever. Se você ainda estava pensando em começar a escrever, estava tentando achar desculpa para fazer isso. E, a gente gostaria muito, muito, muito mesmo de agradecer a sua presença aqui. A gente ficou muito feliz com você topando gravar esse episódio. E as pessoas pediram muito. Você não tem noção do quanto as pessoas pediram para a gente gravar com você. Então, assim, muito obrigado por topar mesmo. Eu espero que quem tenha escutado tenha curtido bastante esse episódio. E se você quiser se despedir do pessoal, por favor, a palavra é sua. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. Nossa, vocês não sabem o quanto isso é importante, de verdade, muito mesmo. E depois eu quero agradecer a quem tá ouvindo, tá bom? Principalmente os meus leitores. Meu Deus, eu amo muito vocês, cara. De verdade, vocês são tudo na minha vida. Nossa, vocês são muito importantes pra mim. Às vezes eu sei que eu sou um pouco doida e não dou 100% de atenção, mas, sério, 90% da minha atenção é de vocês. Vocês sabem disso. Cada um é muito importante pra mim. Quero destacar isso, vale destacar. E eu queria agradecer muito a vocês terem dado a oportunidade, né?
a me dar a oportunidade de escrever alguma coisa para que vocês possam ler, porque, velho, sério, eu não seria nadinha naquele Twitter sem o que eu faço hoje, sem vocês me acompanhando. E eu também queria muito agradecer as pessoas que me viram lá do início, cara, e me acompanham até hoje. Não sabem, assim, não tem noção do quanto são importantes para mim, sério, eu preciso falar isso sempre, porque lá do comecinho eu me lembro que tem pessoas comigo até hoje, que são hoje, assim, muito minhas amigas, que diziam pra mim, nossa, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, e as pessoas, continua que vai dar certo. E hoje eu tô aqui, porque elas, assim, me deram total apoio, me deram a mão e saíram me empurrando, e disse, você vai fazer sim, e aí eu continuei por elas, e é isso. Agradeço a todo mundo pelo carinho, por ter marcado lá, pedindo que eu estivesse aqui. Muito obrigada a todo mundo. Então é isso. Gabi, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer a Mai pela presença dela aqui. A gente tá muito feliz de ter você aqui, como a Natália falou, né? E agradecer a todo mundo que pediu para que ela estivesse aqui, né? E, enfim, e falar que o espaço realmente é seu. E qualquer coisa, você volta aqui. A gente pode fazer outros episódios que não sejam necessariamente uma entrevista, enfim. O espaço aqui, realmente, o podcast é feito para saber literatura, para as fanfics, enfim, e obviamente para os autores, para os leitores, né? Então, enfim, muito obrigada pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo para bater esse papo com a gente. Vocês também, obrigada pelo tempo de vocês. E continue fazendo isso porque é maravilhoso, cara, de verdade, é uma oportunidade muito boa para todo mundo que está começando e para todo mundo que está se arriscando a continuar escrevendo. Muito importante. Muito obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Não, a gente vai deixar todos os links tanto da U dela quanto do perfil dela. A gente vai lotar vocês de link hoje, entendeu? Então, acessem o nosso perfil lá, @cyberliteratura. A gente também vai publicar no nosso Instagram. Sempre a Gabi publica uns vídeos engraçados de alguns takes que deram muito errados aqui. E, enfim, é isso. Muito obrigada e até semana que vem.